Bom dia a todas e a todos que se disponibilizaram para estar connosco aqui durante a próxima hora. Sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Wanda Dores e estarei a moderar esta sessão dedicada ao tema Dados Abertos na Perspectiva da Administração Pública. Passo agora a palavra à Filomena Oliveira, que está em representação da coordenação da equipa multissetorial de monitorização da REPLAN. Até já. Obrigada, Wanda. Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a este webinar que vamos iniciar. Trata-se de um ciclo de webinars sobre gestão de dados e dados abertos. Este ciclo reúne 3 sessões dedicadas a compreender como os dados abertos são produzidos, estruturados, disponibilizados e reutilizados na administração pública, no território e na investigação científica. É uma iniciativa da equipa multissetorial de monitorização da REPLAN, a Rede de Serviços de Planeamento e Perspectiva da Administração Pública, e constitui o primeiro momento de capacitação promovido neste formato online pela REPLAN. Os outros 2 ciclos irão ocorrer também durante este mês de abril e estejam atentos às redes sociais da PlanUp, onde podem consultar a agenda e inscrever-se também nos outros 2 ciclos. Este webinar é o primeiro do ciclo. Centra-se no acesso a dados abertos na perspectiva da administração pública e no papel das políticas e infraestruturas digitais na promoção da transparência, da interoperabilidade e da reutilização de informação pública. Pretende contribuir para reforçar o conhecimento sobre a produção, a gestão e a disponibilização de dados na administração pública, mostrando o potencial dos dados para apoiar processos de tomada de decisão mais informados e promover também uma maior transparência na ação pública. Esta sessão vai ser dinamizada pela ARTE, a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, e irá começar por fazer um enquadramento estratégico e legislativo dos dados abertos em Portugal e apresentar algumas das principais iniciativas em curso neste domínio. Entre os temas que vão ser abordados, destacam-se o Portal Nacional de Dados Abertos na Administração Pública, que muitos de vocês já devem conhecer e eventualmente também utilizar, a evolução das políticas públicas associadas à disponibilização de dados e o papel dos conjuntos de dados de elevado valor, os High Value Datasets. Não vou estender mais, portanto, era só para fazer um enquadramento desta iniciativa, agradecer uma vez mais a vossa presença e esperamos que a informação que vai ser partilhada vos seja da maior utilidade. Vou passar novamente a palavra à Wanda Dores, que irá fazer uma breve apresentação dos oradores e dar alguma indicação sobre a forma como este webinar irá decorrer. Obrigada. Obrigada, Filomena. Então, temos o prazer de ter connosco hoje a Alexandra Mendes e o António Soares, da ARTE, Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Alexandra Mendes é geógrafa de formação e analista SIG na equipa de dados e inteligência artificial da ARTE. Trabalha na gestão e interoperabilidade de dados no âmbito das iniciativas da Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes, do Catálogo Nacional de Modelos de Dados e no Dados.gov. O António Soares é formado em Engenharia Física, com especialização em Energia e Ambiente, mas veio mais tarde a dedicar-se também aos dados sobre a sociedade e os serviços públicos. Ele hoje é Business Owner do Dados.gov e integra a equipa de dados e inteligência artificial da ARTE. Antes de darmos início à sessão, informamos que esta está a ser gravada para efeitos de registro e divulgação institucional. Também tendo em conta o número elevado de inscritos, informamos que o chat está desativado, mas que a opção de perguntas e respostas está disponível. Caso pretendam, podem sempre colocar perguntas durante a apresentação. Após as 2 apresentações, procuraremos selecionar algumas delas para a resposta. Aproveito ainda para agradecer a vossa colaboração na resposta às questões que estavam presentes no formulário de inscrição e, efetivamente, uma parte significativa dos inscritos, mais de 80%, disse-nos que já acede e utiliza dados abertos regularmente ou esporadicamente. Não me vou alongar mais, passo agora a palavra ao António, que nos vai falar sobre o Portal Nacional de Dados Abertos da Administração Pública. Obrigada. Olá, bom dia. Presumo que já estejam a ver a partilha do meu monitor, certo? Certo. Ok, obrigado.
Antes de mais, obrigado por terem disponibilidade para estar aqui, para nos ouvir. Agradeço à Replan o convite endereçado à arte, em meu nome e em nome da Alexandra também. Vou-vos falar essencialmente do Portal Nacional de Dados Abertos, da AP, que é o portal dados.gov, e começo por dar uma definição do que é que são estes dados, esta coisa dos dados abertos, para desmistificar algum mal-entendido. Portanto, são dados não sensíveis, que obedecem totalmente ao RGPD, não apresentam problemas de segurança e que qualquer cidadão pode aceder, usar, modificar e partilhar com qualquer propósito e sem qualquer restrição, incluindo usos económicos ou usos comerciais. Estes dados representam um conjunto enorme de dados na posse da administração pública, e a sua publicação faz parte das políticas dedicadas ao governo aberto, combinando princípios da transparência, democracia, participação e colaboração dos cidadãos. Há 3 documentos legislativos importantes para esta temática dos dados abertos. O primeiro de 2019 e europeu, que é a Diretiva 1024, que é relativa, portanto, ao uso, à reutilização da informação na posse do setor público, e depois temos a sua transposição para a ordem jurídica nacional em 2021, pela Lei número 68. Esta lei traz um detalhe muito importante para nós, que é a definição do portal dados.gov como o catálogo central dos dados abertos em Portugal, onde se pretende, portanto, centralizar a publicação dos dados abertos de diferentes organismos do setor da administração pública, quer central, regional e local. Trago também aqui a referência a um chamado Regulamento de Execução, número 138, é relativamente recente, de 2023, que incide sobre os tais conjuntos de dados de elevado valor, que vou falar um bocadinho mais à frente. Estes dados foram selecionados, este tipo de dados foram selecionados devido ao seu potencial socioeconómico. A Lei número 68, como vos dizia, define o catálogo central de dados abertos em Portugal como sendo o dados.gov, que tem a missão de agregar, referenciar e publicar e alojar, em alguns casos, os dados abertos dos diferentes organismos. Neste portal procura-se ter informação relevante acerca dos dados, portanto, sob a forma de metadados, ricos, completos, dentro do possível, para facilitar que eles sejam encontrados facilmente e, acima de tudo, que sejam reutilizados sem obstáculos. Os conjuntos de dados de elevado valor assumem uma importância enorme e nos últimos anos temos vindo a trabalhar com diversos organismos da administração pública para os ter publicados. Eles devem ser publicados e centralizados no portal dados.gov, que é, portanto, o ponto de referência a nível europeu para o cumprimento deste regulamento de execução, o tal 138, e eles estão divididos em 6 categorias temáticas e já estavam definidos na Diretiva 1024, aquela de 2019. Mas é com este regulamento de execução que eles vêm a ser definidos de forma específica. As categorias que vocês podem ver aqui, as 6, são geoespaciais, observações da Terra e do ambiente, meteorológicas, estatísticas, empresas e propriedades de empresas e mobilidade. Neste regulamento são especificados alguns requisitos para que o seu acesso seja efetivo. Portanto, eles têm que ser disponibilizados gratuitamente, em formatos abertos e legíveis por máquina, e serem acessíveis via API. Portanto, aqui procura-se que eles obedeçam aos princípios FAIR. Estes princípios, isto é uma sigla inglesa, mas no fundo significa que eles sejam facilmente localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Os princípios FAIR vão ser amplamente expostos num dos próximos webinars, que vai ser dedicado aos dados de investigação, e aconselho vivamente, para entrar nos detalhes desta temática, a participar também nesse webinar. Trago-vos aqui um exemplo de uma categoria temática, que é observações da Terra e do ambiente, e podem ver à direita a quantidade de conjuntos de dados relevantes, e não é difícil perceber a importância que eles têm. Temos datasets sobre o ar, a água, a geologia,
recursos energéticos, recursos minerais, etc. Todos eles são um tema e devem materializar sob a forma de um conjunto de dados, segundo aqueles requisitos que vos falei. Continuando aqui nas meteorológicas, só para dar uma ideia de como é que estes dados têm que ser preparados. Portanto, este modelo de execução define de forma muito específica o que é que estes dados têm que ser a nível de modelos de dados, ou seja, quais são os atributos, quais são os valores ou as grandezas que temos que ter aqui nestes conjuntos de dados, a forma como eles são adquiridos, ou seja, as granularidades espaciais, temporais. Vai ao detalhe dos formatos, aqui estão especificados alguns formatos, alguns deles são científicos, formatos muito usados em ciência, exatamente para que sejam verdadeiramente reutilizados e sem obstáculos. Eu poderia também ilustrar os outros, mas não vou fazer aqui porque o que se prende aqui nesta apresentação é abranger vários temas, não de uma forma muito detalhada. Já agora, relativamente aos HVDs, neste momento temos 284 HVDs publicados no portal, o portal dados.gov, e também vos aconselho a ver um webinar, creio que é o próximo webinar, se não me engano, da DGT, que vai obviamente incidir muito sobre estes conjuntos de dados, digamos, especiais de elevado valor. E é uma boa oportunidade para conhecer o que é que eles são e como é que eles são usados. Portanto, o dados.gov tem neste momento cerca de quase 7.000 utilizadores. São 425 organizações que contribuem para o acervo que está publicado no dados.gov e temos cerca de 20.000 datasets. 85 reutilizações, que vou falar um bocadinho mais à frente, e 40 harvesters, que é o processo mais automatizado para que as entidades possam publicar os seus dados no dados.gov, que também tem muita importância no portal. Esta evolução histórica do portal ao longo do tempo, temos, portanto, a área azul, um azul clarinho, que são os conjuntos de dados, uma escala que ali está a atingir os 19.000 no fim do ano de 2025, e depois noutras escalas diferentes temos a coluna laranja, a barra laranja a coluna laranja que indica o número de organizações, portanto é cerca de 400, e mais pequenino, uma escala mais pequenina também, temos as reutilizações, temos ali no fim de 25, 84 reutilizações. Este é um número que nós gostaríamos de ver crescer nos próximos tempos. Há alguns detalhes sobre aspectos técnicos do dados.gov, que é importante para perceber como é que podemos interagir com ele a vários níveis. Portanto, isto é uma plataforma portanto, o dados.gov está assente numa plataforma que foi desenvolvida por uma empresa pública francesa, é Talab, é disponibilizada em código aberto, essa é uma das razões principais para que estejamos a utilizá-la, mas não só, portanto, este também é a framework que está subjacente ao portal francês, que é considerado a nível europeu o melhor portal, e a nível europeu, a nível mundial, pelo menos segundo a OCDE, no último relatório que saiu ainda há cerca de um mês, também a nível mundial. Portanto, neste portal temos a possibilidade de ver os metadados sob a forma do standard, que é o standard consagrado para os metadados a nível europeu, que é o DKP. O portal tem uma API própria para todas as interações que se queiram fazer e que são possíveis a nível de interface e não só, também para a gestão das respectivas áreas de administração, dos utilizadores e organizações. E disponibilizamos, portanto, essa API, vemos aqui à direita um tutorial e uma forma e uma referência onde é possível fazer experiências com esta API e ver como é fácil utilizar. Também disponibilizamos, muito importante, uma ferramenta de qualidade dos metadados, onde rapidamente vemos se este dataset está publicado de forma a obedecer os tais princípios FAIR, portanto, se os metadados são ou não completos e de boa qualidade. Portanto, o portal dados.gov faz parte de uma rede europeia de portais que utilizam o tal processo que eu mencionei há bocado, o harvesting, que permite que os vários catálogos sejam sendo agregados e centralizados num portal europeu, que é o dataeuropa.eu, onde catálogos dos vários Estados-membros, das instituições europeias e outros países, outras instituições europeias, têm os seus catálogos de dados abertos e são todos centralizados neste portal. Estamos a falar do contributo de 36 países, com inúmeros catálogos,
e o resultado é cerca de 1.800.000 conjuntos de dados. Como devem imaginar, é um acervo enorme de dados e todos eles abertos. Faço menção também que neste portal podem encontrar muitos materiais de formação que são muito interessantes. Reutilizações. O que são as reutilizações? Pelo menos eu gosto de dizer que as reutilizações são a antecâmara da criação efetiva de valor dos dados, porque os dados nos seus silos, nas suas bases de dados, têm valor potencial, mas não está materializado, não é? As reutilizações é a antecâmara dessa criação de valor, ou seja, a criação de produtos com dados, sejam eles gráficos dinâmicos, dashboards, apps, modelos, etc. Neste momento temos 85 reutilizações e, como vos dizia anteriormente, desejamos muito que este número cresça, porque isso é que é um sinal forte da vivacidade do ecossistema de dados abertos. Trago-vos então aqui alguns exemplos muito breves, só para ilustrar o que é que são estas reutilizações, e em baixo temos um conjunto de semáforos que, de forma visual, vos permite perceber quem os publica. Portanto, neste caso é a Câmara Municipal de Lisboa, da Administração Pública, neste caso local, a forma como que eles partilham os dados no Dados.gov é por harvesting, e depois que tipo de produto é este de dados? É um dashboard. Este dashboard é, por exemplo, um modelo de micromobilidade feito num contexto também de um projeto de investigação, que é muito interessante. E eu vou passar aqui, portanto, outras reutilizações. Eu procurei trazer reutilizações que te mostrassem um bocadinho a diversidade destas reutilizações. Este é o exemplo de uma empresa, portanto a REN, que tem um data interessantíssimo, e temos aqui um exemplo de gráficos dinâmicos que mostram a produção de energia diariamente, nas suas várias formas de produção. Podem também consultá-lo e trata-se, portanto, de uma visualização. Aqui é um trabalho feito por um conjunto de académicos que usam um conjunto de dados publicado pelo arquivo.pt, que guarda como é que os sites em Portugal vão sendo modificados. E a ideia desta reutilização é podermos ver como é que evolui a edição de notícias, por exemplo, na internet ao longo do tempo. Isto dá origem à visualização de exemplos muito curiosos. Por exemplo, aqui é uma ocorrência de um furacão que tinha 100 pessoas, que tinha morto já 100 pessoas e depois foi utilizada para 500 pessoas. E em contato com as pessoas que fizeram portanto, os produtores desta reutilização, tive conhecimento de histórias muito engraçadas acerca de como é que as notícias são, portanto, corrigidas ao longo do tempo. Aqui trago-vos um dashboard muito importante da ANEP, portanto, das incidências a nível nacional. É um dashboard com muita informação, muito bem feito, e os dados estão disponibilizados via API. É o dashboard mais visualizado no Dados.gov, mas também o trouxe por outra razão, porque ele também motiva que outros dois reutilizadores, utilizadores do portal, fizessem suas reutilizações. E era exatamente esta dinâmica que nós queríamos ver e que desejamos ver num futuro próximo. Portanto, trata-se de um dashboard que é portanto, fornecido pela ANEP, mas depois temos ali à direita mais dois reutilizadores, não sei se conseguem ver, está ali um mapa e um quadrado preto que eu vou mostrar. Portanto, temos aqui uma organização da sociedade civil, que é fogos.pt, que agarra nos dados que a ANEP usa para fazer aquele dashboard e os enriquece com dados do IPMA e portanto, dá-nos a oportunidade de ver aqui uma visualização no mapa de Portugal com dados cruzados entre as ocorrências e indicadores meteorológicos, vento, temperatura. Portanto, não é muito difícil perceber o valor que isto tem, e eu suspeito que muitos de vós já tenham visitado esta visualização. Aqui ao meio temos uma app feita por um cidadão, em que ele integrou, portanto, uma app num grupo WhatsApp, em que as pessoas se inscreverem podem ver as ocorrências no seu território. Aqui trago mais uma
uma reutilização da administração pública, da Direção-Geral das Atividades Económicas. Este é um conjunto de dashboards riquíssimo, com inúmeros indicadores económicos do nosso país, importação, exportação e muitas outras coisas, dos vários setores da atividade económica, industrial, e aconselho vivamente a visitar, que é de facto muito, muito interessante. E saindo um bocadinho aqui do foco nacional, só para vos chamar a atenção relativa ao uso dos dados abertos, não é difícil perceber o impacto que têm os dados abertos em muitas empresas que vocês já conhecem. Portanto, no modelo de negócio de muitas empresas internacionais, como a Uber, obviamente o Google Maps e o Waze, utilizam dados que são abertos. Dados georreferenciados, dados estatísticos, dados de tráfego, inúmeras coisas que vocês podem imaginar. Isto é uma lista muito grande, que eu não vou estar aqui, portanto, a detalhar, mas eu tenho aqui uma segunda, que, por exemplo, temos aqui o exemplo da Revolut, que utiliza no seu modelo de negócio dados abertos para definir os seus modelos de risco, com indicadores económicos estatísticos. O Instagram faz o mesmo, portanto, também muitos dos perfis de negócio que eles estabelecem têm que ver são alimentados e informados com dados. Portanto, chamamos a atenção que dados abertos, de facto, estão subjacentes a muitos modelos de negócio que vocês utilizam diariamente. E como é que se pode contribuir para o Dados.gov? Como é que se pode fazer parte desta comunidade? É muito fácil, um utilizador registra-se, depois eventualmente registra uma entidade, se estiver associada a ela, e está-se apto a publicar informação e a consumir informação. Chama a atenção, sendo um portal, digamos, aberto e com dados abertos, também se pode consumir informação não estando registado. Ok? Portanto, aqui as barreiras são mínimas para o uso dos dados, mas de facto para publicar precisa estar registado. E depois, ali na bolinha número 4, que nós queremos ver e motivamos é a publicação de reutilizações com valor para o público. Há várias formas de, portanto, partilhar esses dados. Vemos aqui à direita, e a seta indica o nível de complexidade, sendo o Harvester, como eu diria, o método mais sofisticado. E também que é usado por vários organismos da administração pública neste momento. Portanto, como eu diria, para inscrever há um aspecto que é importante, que é preciso fazer a autenticação Gov. Também temos disponível a autenticação digital, portanto, a nível europeia, que se chama EIDAS. Chamamos a atenção, eu já estou a terminar, é só para vos dar aqui mais alguns elementos importantes para aprenderem mais e tomarem conhecimento de muitos outros aspectos. Temos o Mosaico, que imagino que pelo menos as pessoas que estão ligadas à administração pública já conhecem. Tem uma área técnica de dados abertos. Encontram lá muita informação, para além de, obviamente, no portal, informação detalhada, para perceberem como é que podem disponibilizar e reutilizar dados, e chamamos a atenção para este slide, onde nós disponibilizamos uma espécie de guia prático, que é muito fácil de usar, e como podem ver ali pelas fichas do que é correto fazer e o que não é correto fazer, nos ajuda no preenchimento de tal meta-informação, dos metadados, para proporcionar às pessoas esses tais FAIR principles, princípios FAIR, para que os dados sejam facilmente encontrados e reutilizados. Eu estou mesmo a terminar e quero só divulgar mais uma iniciativa da ARTE, que é uma comunidade prática de dados abertos. Ela já se iniciou, estamos a desenhar e a projetar iniciativas para que ela tenha maior expressividade, onde podem encontrar um fórum e um local privilegiado para vocês poderem pôr as vossas questões a nível técnico mesmo, menos técnico, mais gerais. Tem vários grupos, este fórum tem dedicado à legislação, dedicado às entidades, e aconselho vivamente, há ali o QR Code, que podem portanto, fazer o scan e poder entrar. Estamos na fase inicial e queremos que passe a ser um fórum de referência para o ecossistema de dados abertos. Mais alguns elementos, no YouTube também temos alguns tutoriais da utilização do Dados.gov, e pronto, dou por terminada a minha apresentação.
Eu penso que esta iniciativa da Replan é louvável e espero que tenha continuação e possamos também trazer para aqui outros aspectos dos dados abertos e dos dados em geral. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra à minha colega Alexandra para fazer a sua apresentação e vão ter a oportunidade de ver resultados mais tangíveis do uso destes dados abertos no contexto da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes. Muito obrigado. Eu vou para a minha partilha. Força, Alexandre. Bom dia a todos, muito obrigada. Antes de mais, agradecer mais uma vez à Replan o convite para participar neste ciclo de webinars dedicado à gestão e partilha de dados no contexto da API. Agradecer também a todos os que estão aqui presentes e que se disponibilizaram para nos estar aqui a acompanhar. Este tema é um tema cada vez mais central na administração pública, não apenas pela necessidade de promover transparência, mas também porque os dados são reconhecidos por todos como um recurso estratégico e em muito vão apoiar a decisão de políticas públicas. Neste primeiro webinar, que olha para estes dados na perspectiva da administração pública, o meu contributo, como o António dizia, será trazer-vos aqui o enquadramento estratégico da ENTI, que é a Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, e explicar de que forma é que esta estratégia reforça e acelera aquilo que todos queremos, que é uma administração mais interoperável, mais informada, com respostas mais rápidas ao cidadão e capacitada para partilhar e reutilizar dados. Dar aqui um enquadramento mais legal sobre aquilo que é a ENTI. A ENTI foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros em final de 2023 e foi atualizada depois por outra resolução com algumas alterações em 2024, mas o que importa aqui dizer é que esta base legal, na verdade, reconhece e formaliza aquilo que é o valor dos dados e de que forma é que estes dados podem ajudar à gestão do território. A visão da ENTI é clara, é posicionar Portugal como uma nação digital e inteligente, e a missão da estratégia decorre diretamente desta ambição. O que pretendemos é construir uma rede de territórios conectados, onde os municípios e as regiões têm acesso a dados e os utilizam para tomar decisões mais fundamentadas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, o que queremos é conjugar aqui três componentes: tecnologia, dados e políticas públicas, tudo de uma forma coerente. Falando aqui um pouco sobre aquilo que são os objetivos estratégicos da ENTI, ela tem vários objetivos, destaco aqui aqueles que estão mais ligados aqui ao nosso tema do webinar. Pretende-se melhorar o acesso e a partilha de dados, que é aqui o core dos dados abertos, e vamos disponibilizar muitos dados que provêm desta estratégia. Já mais à frente, no outro slide, vou-vos mostrar um pouco como é que isto, na verdade, se concretiza. Quer-se promover uma analítica avançada, que só é possível quando temos grandes volumes de dados e estes dados estão acessíveis. Acima de tudo, devem estar acessíveis e terem alguma qualidade, principalmente para simular políticas públicas e desenvolver modelos analíticos. Outro dos objetivos é capacitar a administração, empresas e cidadãos para serem responsivos neste ecossistema, porque a abertura de dados também ela é a literacia, e acima de tudo impulsionar a inovação, porque os dados abertos são acima de tudo, e como o António dizia nas reutilizações, são a matéria-prima necessária para implementar soluções inovadoras. E neste sentido a ENTI o que pretende é criar aqui um ecossistema onde os dados não vão ficar guardados em silos, mas que circulam, são utilizados, reutilizados e no final geram valor. Aqui um pouco mais, com mais detalhe, aquilo que são, neste slide estamos a ver representadas aquilo que são as várias iniciativas da ENTI. Neste ecossistema temos na base aquilo que são as plataformas de gestão urbana e verticais, é uma das iniciativas
com mais impacto na estratégia dos territórios inteligentes, uma vez que irá permitir aos municípios, às comunidades intermunicipais e associações de municípios fazer uma gestão mais coordenada e eficiente do território. Como é que fazem isto? Lançámos um procedimento que várias entidades da administração pública local concorreram para o desenvolvimento de plataformas de gestão urbana. O que se pretende é recolher, analisar e visualizar os dados a partir destas plataformas, de forma a garantir uma melhor capacidade de resposta, tanto no desafio do dia-a-dia do território, como nas situações excepcionais de crise, como aquelas que temos cada vez mais, infelizmente, vivido. O funcionamento destas plataformas assenta na integração de dados que já existem muitas vezes nos municípios, que são grande fonte de informação de dados. O funcionamento tem por base a integração de dados que provém destes vários sistemas verticais, que não são mais do que áreas de negócio que os municípios têm que fazer a gestão do dia-a-dia, como a mobilidade, a gestão de infraestruturas, de energia, resíduos sólidos, iluminação pública. Portanto, tudo isto são fontes de dados que vão ser integradas nestas plataformas de gestão urbana e que permitem ter uma visão global do território. Esta abordagem facilita uma tomada de decisão mais informada, promove uma eficiência operacional e contribui, lá está, para termos territórios mais sustentáveis e inteligentes. Todos estes dados que provêm destas plataformas de gestão urbana vão ser partilhados no Dados.gov, desde que não haja qualquer impedimento em termos de regulamento de proteção de dados ou alguma informação mais crítica, como é muitas vezes as redes de infraestruturas, que muitas vezes não podem ser partilhadas por uma questão de segurança. Para partilhar estes dados no portal Dados.gov, temos ali pelo meio uma peça que não é propriamente uma iniciativa, mas é uma ferramenta que nós desenvolvemos no âmbito da ENTE e que vai garantir, que é o Catálogo Nacional de Modelos de Dados para os Territórios Inteligentes, e que vai garantir que estes dados que vão ser publicados são feitos de uma forma consistente e interoperável, ou seja, vão cumprir esquemas de dados e de metadados, muitos deles que já estão reconhecidos, como era o caso do DKTP que o António há pouco falava, como outros que têm um referencial relacionado com o regulamento dos HVDs ou com a norma INSPIRE. Portanto, sempre que estas normas que já são reconhecidas a nível europeu existem, têm de ser cumpridas. Também desenvolvemos muitos outros modelos de dados que não têm que obrigatoriamente seguir estas normas, mas que foram definidas de acordo com aquilo que sabemos que os municípios vão disponibilizar. Esta é, portanto, uma referência comum para a publicação de dados que nos garante uma leitura uniforme, de forma a que possamos ter, no final, uma leitura sobre, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, níveis de enchimento de caixotes de lixo de uma forma uniforme por todo o território, a qualidade do ar ou consumos de água, ter uma leitura uniforme e consistente sobre estes dados, não havendo aqui gaps nem fronteiras entre territórios em que cada um apresentasse os dados da forma que julgasse que era a mais correta. Os gêmeos digitais é outra das nossas iniciativas. Para desenvolver gêmeos digitais são necessários dados de base, atualizados e com qualidade. Os gêmeos digitais vão ser desenvolvidos e também eles vão gerar novos dados, e esses dados vão ser também no final disponibilizados em formato aberto. O Dashboard de Políticas Públicas e Observatório do Poder Local, não me vou alongar muito, mas são também duas plataformas que vão precisar de dados e vão disponibilizar também dados. E o Portal dos Territórios Inteligentes, que também consome dados e constitui aqui um espaço de referência
para esta comunidade que tem estado envolvida no desenvolvimento da ENTI, bem como todos os interessados. Disponibilizamos aqui recursos e conteúdos relevantes e tentamos aqui promover uma partilha de experiências e boas práticas, e convido-vos desde já a visitarem o portal e para estarem a par daquilo que tem sido a implementação da estratégia. É uma das iniciativas da estratégia e já está disponível desde março de 2025. Portanto, o que importa aqui, a capacitação e mentoria também foi outra iniciativa que também desenvolvemos, em que tentámos envolver todas as entidades que estavam a participar nas nossas iniciativas e que teve também um forte impacto. O que importa reter aqui é que todas estas iniciativas precisam de dados, dependem de dados, mas na verdade elas vão contribuir para gerar mais dados, e muitos deles serão dados abertos, dados normalizados por via do Catálogo Nacional de Modelos de Dados e por isso passíveis de gerar valor e de criar cada vez mais valor, que é a nossa grande ambição. Aqui um pouco de estatística. Os números mostram que esta visão para a ENTI já está a ganhar alguma escala e estes números já estão a acontecer no terreno. Quase todos os municípios portugueses estiveram envolvidos nesta iniciativa das plataformas de gestão urbana. Portanto, tivemos 38 candidaturas que envolveram 297 municípios, num total de 308 que temos no território nacional. Portanto, esta iniciativa vai ter um grande impacto em termos de dados e de possibilitar a estas entidades que estão no terreno de gerir de forma mais eficaz o seu território, de uma forma mais informada. Mais de 1.200 pessoas que estiveram a participar nas ações de capacitação em territórios inteligentes, o que nos permite aqui também ter aqui algum suporte naquilo que vai ser a sustentabilidade da ENTI ao longo do tempo. A ENTI é uma estratégia que se prevê até 2030, portanto era necessário capacitar as entidades que iam ficar no terreno a implementar estas plataformas e garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Participaram nestas ações dirigentes, técnicos da administração pública local e central, e que neste momento já dispõem das competências necessárias para dar apoio a esta iniciativa. Estas ações continuam através agora da plataforma Now. Se alguns de vós tiverem interesse, poderá sempre procurar na plataforma Now formação em territórios inteligentes, é aberta ao público. Temos 8 gêmeos digitais a serem desenvolvidos em várias áreas temáticas e que no final também vão gerar, lá está, dados, muitas entidades envolvidas, públicas e também privadas, através de consórcios. E também em 2025 realizámos cerca de 12 workshops dedicados particularmente à publicação de dados abertos no portal Dados.gov, e aqui o objetivo era capacitar todos os municípios e comunidades intermunicipais e todas as entidades envolvidas nas nossas iniciativas a ficarem habilitados a publicar os dados no portal Dados Abertos, uma vez que essa é uma das condições das nossas iniciativas, é sempre que possível publicar os dados em dados abertos. Portanto, neste momento já estão capacitados para o fazer. Temos também uma comunidade ativa que tem participado nos eventos que temos realizado, alguns online, outros presenciais em várias zonas do país, e temos mais de 80, neste momento 80 modelos de dados disponíveis no Catálogo Nacional de Modelos de Dados, em várias áreas temáticas, como a mobilidade, ambiente, e tal como já tinha dito, constitui um referencial comum para garantir que se partilham os dados de uma forma clara e que a leitura seja uniforme em todo o território. Temos também um dashboard para monitorizar e acompanhar aquilo que será a implementação da ENTI, que era uma das iniciativas que estava explanada na estratégia.
É um painel de 48 indicadores que vai permitir acompanhar a implementação da estratégia, e neste momento já temos 35 desses 48 indicadores disponibilizados através do portal dos territórios inteligentes, que neste momento já está finalizado. Portanto, é uma iniciativa que está, como já vos tinha dito, disponível desde março de 2025. Depois de termos aqui uma noção daquilo que são os números e daquilo que são as iniciativas da ENTI, aquilo que nós queremos, na verdade, não é só recolher dados, o que queremos é criar valor com eles, e trazemos aqui 2 exemplos muito concretos de como os dados são essenciais e de como os resultados os resultados podem trazer benefícios para a gestão do território. Em concreto, e neste caso, trazemos 2 casos de uso, um relacionado com a pressão turística, outro mais à frente relacionado com a gestão de ocorrências. Estes 2 casos de uso não foram escolhidos ao acaso, foram casos de uso no contacto que temos tido desde o primeiro momento com os municípios na implementação da estratégia. Foram 2 casos de uso que eles identificaram como sendo situações que gostariam de ter para poder resolver algumas das situações com que vivem em algumas alturas do ano. Neste caso, a pressão turística nos municípios, em concreto, pretendia-se avaliar o impacto, uma vez que temos meses em que determinados municípios têm mais turistas do que residentes. A solução que foi encontrada foi desenvolver um modelo preditivo que pudesse avaliar mensalmente qual é que era o impacto desta pressão no dia-a-dia do território. Este caso de uso permite dar um apoio àquilo que é a gestão municipal do dia-a-dia, combina dados abertos relacionados com alojamento e também dados de população, portanto dados demográficos, todos eles abertos, e desta forma é possível prever a sazonalidade. Este caso de uso pode ser aplicado a qualquer município do país, e aquilo que se pretende, lá está, é apoiar não só a gestão municipal, portanto uma gestão mais de proximidade dos municípios, mas também a nível central poder apoiar aquilo que são a definição de políticas públicas. Portanto, essa é a nossa ambição e é esse caminho que queremos seguir. Os resultados destes casos de uso vão ser, sempre que resultarem em dados, vão ser disponibilizados também em dados GOV e também em data stories, onde pretendemos desenvolver aqui uma narrativa que de alguma forma conta a história de como é que todo este caso de uso foi desenvolvido. Deixar-vos aqui só mais uma visualização daquilo que foi o resultado final, portanto foi este dashboard que aqui temos. E um outro caso de uso que também desenvolvemos foi a monitorização e gestão de ocorrências de inundação. Neste caso, o problema que foi identificado e que todos temos de conhecimento, temos cada vez mais eventos extremos, decorrentes muitos deles das alterações climáticas e às vezes de uma gestão territorial ou de planeamento que não foi tão adequado ou não acompanhou algumas alterações que temos vivido no território. A solução foi desenvolver um modelo preditivo que permitisse gerar alertas para quem faz a gestão do território. Portanto, aquilo que se quer, identificar zonas de risco e apoiar as equipas que estão no terreno de proteção civil, bombeiros e serviços municipais, de forma a conseguir coordenar de uma forma mais eficaz esta gestão operacional. Portanto, tudo isto só existe, lá está, porque temos dados abertos, dados meteorológicos, dados geoespaciais, dados operacionais, neste caso os dados de ocorrências da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e porque estes dados são integrados e são reutilizáveis, podemos chegar a situações como esta. Portanto, dizer que estes casos de uso são prova de que os dados podem transformar aqui um pouco a capacidade de resposta das autoridades locais e, uma vez mais, definir aquilo que devem ser as políticas públicas definidas a partir de dados e de evidências e assim conseguirmos ter uma gestão mais eficaz daquilo que é o nosso território.
Mais uma vez, os resultados destes casos de uso serão sempre disponibilizados em dados abertos para continuarmos a alimentar esta economia circular e a gerar cada vez mais valor. Estes casos de uso foram desenvolvidos com dados que temos hoje disponíveis. No entanto, o potencial para desenvolvermos novos casos de uso é bastante grande, uma vez que, a partir do momento em que tivermos as plataformas de gestão urbana e todas as outras iniciativas que fazem parte da ENTI operacionais, elas vão estar a entregar dados e esses dados são matéria-prima para fazer e desenvolver muitos outros casos de uso e apoiar a definição das políticas públicas. Aqui temos mais uma visualização, neste caso isto foi desenvolvido para o município de Sesimbra, mas poderá ser desenvolvido para qualquer outro município, assim que tenhamos dados e dados de qualidade. Portanto, o foco aqui é sempre, não queremos apenas recolher dados, queremos recolher e criar valor com eles. Portanto, queremos tomar uma decisão integrada e baseada em dados. Deixar-vos aqui, finalmente, só alguns recursos que podemos depois até deixar na conversa, para se tiverem mais interesse, o portal dos territórios inteligentes, onde podem acompanhar também aquilo que temos vindo a fazer, o Catálogo Nacional de Modelos de Dados, que tem um referencial para todos os modelos que estamos a definir, e também aqui o link para a formação de territórios inteligentes, se ainda tiverem interesse em participar, e também temos uma comunidade de prática dos territórios inteligentes com um fórum de discussão de várias temáticas e também vos convidamos a participar. Não sei se já me estou a alongar bastante, já estamos Sim, já estamos em cima do tempo, sim. Eu agradeço a todos a atenção e vou então terminar aqui com a minha partilha. Obrigada. Muito obrigada aos dois, ao António e à Alexandra, pelas vossas apresentações super interessantes. É sempre bom saber que nós temos dados, que sabemos trabalhá-los, sabemos publicá-los com todas as regras e respeitos de confidencialidade que os microdados poderão ter, e perceber porque é que nós damos dados. Nós damos dados, mas também podemos utilizar os dados para fazer os nossos trabalhos ao nível de definir boas políticas públicas baseadas em evidências. Entretanto, nós temos aqui algumas questões, tendo em conta o tempo que nós temos. Sim, eu começo aqui por uma, que foi a primeira que apareceu aqui no nosso perguntas e respostas, do Ricardo Pinho. Sendo o uso de formatos e protocolos abertos como o Open API um requisito para os dados abertos, que ações está apta a promover para a atualização do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital? E considerando que o prazo máximo legal obrigatório para a sua atualização é de 3 anos. Eu julgo que esta questão também podemos agarrar também em algumas questões que surgiram relativamente à disponibilização de dados, quem é que valida os dados, como é que se previne a divulgação de dados certos e validados e evitamos estar a publicar dados errados. E julgo que as outras questões refletem isso também, como é que devemos incentivar os técnicos da administração pública a serem não apenas produtores, mas também utilizadores ativos de dados abertos, mas isso julgo que as duas apresentações falam por si mesmas. Nós podemos produzir, mas também podemos usar os dados estão disponíveis. Não sei se o António ou a Alexandra querem ajudar aqui a responder estas situações. Sim, Wanda, eu posso tentar responder. Eu estive a ver aqui as perguntas. Relativamente à pergunta do Reni, portanto, da interoperabilidade, eu sei que esse tema está a ser tratado na arte, não faço parte da equipa que está envolvida nesse processo, mas é um tema que está a ser tratado. Eu pediria ao Ricardo Pinho que nos contactasse. Portanto, o meu mail é antonio.soares, depois @arte.gov.pt, é fácil encontrar-me, e depois eu reencaminharei essa pergunta. Relativamente às outras, eu também fiz aqui um apanhado.
Um grande tema é como é que a qualidade dos dados é controlada no portal. Vamos lá ver uma coisa. Os termos e condições do portal são bem explícitos, é da responsabilidade das pessoas cumprirem com a RGPD, a segurança dos dados, etc. Portanto, não se pode publicar qualquer coisa no portal. As organizações, evidentemente, não o fazem de forma leviana, fazem essa publicação com cura e nós comunicamos essa, digamos, idoneidade através de emblemas específicos para as organizações, identificando-as como serviço público, certificada, entidade local. Portanto, estão lá os emblemas que procuram comunicar alguma credibilidade. Mas o portal, sendo um portal de dados abertos e aberto, portanto, os cidadãos também podem publicar e as empresas. Neste momento, os cidadãos, para se registar, passam por processo de autenticação Gov. Portanto, estes mecanismos que estão subjacentes mitigam esses problemas de publicação indevida. E estamos a continuar a trabalhar nisso para reforçar ainda mais. Na ENTI, por exemplo, quando se estabelecem os tais 40 modelos de dados, é exatamente nesse sentido, para que os dados tenham qualidade, sejam bem publicados e possam ser facilmente reutilizados. Espero ter de alguma forma respondido a essa questão. A outra questão, que é como é que nós contabilizamos as visualizações e como é que, de certa forma, nós vemos o impacto. Portanto, contabilizar visualizações ou downloads, digamos que é um proxy, portanto, é um indicador, mas não é objetivo sobre essa qualidade, perdão, sobre esse impacto. O tema do impacto nos dados abertos é um tema difícil. Basta ver que a Comissão Europeia tem um projeto há cerca de 3 anos, exatamente para, junto de várias iniciativas, medir o impacto dos dados abertos. E só em 2026 é que vai sair um framework, assim está prometido, para tentar, portanto, para implementar e tentar medir o impacto dos dados abertos com indicadores quantitativos, não só qualitativos. Como vocês imaginam, há muitos benefícios da abertura dos dados que são difíceis de contabilizar. Ainda há outro mecanismo que alguns portais têm, e o nosso também vai ter, apesar de já ter lá como é que isso se faz, que é a citação do uso dos dados, e algumas licenças obrigam à citação da proveniência dos dados, atenção, licenças que são usadas no portal, podem ser usados para todos os fins, mas tem que ser citado onde é que eles vêm. Outra pergunta que eu vi aqui, Wanda, não sei se posso continuar aqui a responder às perguntas que foram Se calhar colocadas. só Ou mais passar uma aos- questão sim, perguntar à Alexandra se quer fazer algum Alexandra. comentário, porque eu ainda gostava de fazer aqui Certo. um momento dinâmico com os participantes, Com certeza. e já estamos a Não, 7 não. minutos do prazo. Acho que o António já respondeu muito bem às questões, não tem nada a acrescentar. Sim, assim, nós vamos ter em conta estas questões, aquelas que não foram consideradas agora, nos próximos momentos dos webinários, e vamos ter em conta no sentido de procurar sermos mais dirigidos a estas perguntas que foram aqui lançadas, mas julgo que as respostas que o António referiu conseguem abarcar as diferentes preocupações que foram aqui apresentadas. Pronto, e agora tenho aqui um momento que gostava que fosse um momento de interação com vocês, e também para ajudar a enquadrar a apresentação. Tenho aqui duas questões para vos fazer, e para isso vou lançar aqui uma poll, e depois faríamos o encerramento do webinar. Eu se calhar vou partilhar aqui a primeira questão, vou aqui lançar a primeira questão. Vamos ver se vocês, entretanto. Pronto, temos aqui a primeira pergunta. Qual é o maior obstáculo para publicar dados na vossa organização? Ou seja, se vocês pertencem a alguma organização que tenha dados que sejam com critérios válidos para serem publicados,
qual é aquele obstáculo que consideram ser o maior obstáculo na publicação? A nível da falta de tempo, falta de recursos humanos para essa publicação, falta de autorização de publicar os dados, os sistemas internos estão pouco preparados para assegurar essa publicação e existem várias prioridades e vamos ter que definir qual delas a mais importante. Se calhar dou-vos aqui um bocadinho de tempo. Esperar mais um bocadinho. Só temos 129 respostas. Estamos aqui a aumentar. Deixa eu passar um bocadinho. Sim, vamos ver se conseguimos chegar aqui. Ok, então vamos fechar. Então, entretanto, vamos ver aqui os resultados. Não sei se vocês estão a ver os resultados. Conseguem ver os resultados? Ok. Então, a maioria das respostas diz que efetivamente os sistemas internos estão pouco preparados para assegurar a publicação dos dados que são das entidades e depois a falta de recursos humanos também e também a questão da falta de autorização e a necessidade de termos prioridades que se sobrepõem à questão da publicação de dados. Eu gostava de conseguir avançar. Eu agora não estou a conseguir ir à outra, só um bocadinho. Vocês estão a ver agora a questão 2? Não, ainda não. E agora? Agora Não? sim. Agora estão a ver a primeira, pronto. E nós aqui pedimos aqui uma validação vossa, no sentido de nos dizerem se consideram que os conteúdos apresentados aqui neste webinar contribuem para um maior conhecimento acerca do portal Dados.gov e das iniciativas de dados abertos que a Alexandra apresentou. Deixa eu passar só um bocadinho. Ok. Não sei se estão a conseguir ver os resultados. Estão a conseguir ver os resultados? Pronto. Temos aqui predominância do nível entre o muito e o não tanto, mas temos aqui a validação de que 4,4, portanto, estamos muito bem posicionados, ou seja, foi produtivo. Toda a informação que foi partilhada aqui pelos colegas da arte foi produtiva e vai contribuir efetivamente para o maior conhecimento
acerca destas duas iniciativas. E pronto, e já estamos no final do nosso webinar. Nós queríamos só submeter aqui uma última poll relativamente à avaliação do webinar. Como é que vocês classificam este webinar? Wanda, desculpa interromper, nós temos aqui uma participante com a mão no ar, não está previsto intervenções dos participantes, estamos mesmo no limite do tempo, mas a pergunta, penso eu, está nas perguntas e respostas e penso que é de resposta muito rápida. Julgo que a Elizabeth quer saber se os dados podem ser extraídos para Excel ou outra ferramenta ou são só de consulta. Acho que é uma resposta muito rápida e sintética que ainda assim pode ser dada. Talvez responder, se bem entendi, são os dados disponíveis no portal? Sim. Sim, os dados disponíveis no portal têm vários formatos, alguns são XLS, em Excel, sim, mas há formatos que são totalmente abertos e podem ser perfeitamente importados para o Excel. Muitos deles, não todos, porque não são dados estruturados dessa forma, mas sim. Ok, então acho que estamos no final. Agradeço-vos a vossa presença. Acho que foi uma sessão muito frutífera. E deixo-vos aqui o convite. E só, peço desculpa, só referir aqui que tivemos uma nota de 4.4 numa avaliação de 1 a 5 relativamente à classificação do nosso webinar. E só vos queria dizer então que e agradecer a vossa presença e dizer-vos que conto com vocês na próxima quarta-feira para o próximo webinar que eu gostaria de partilhar aqui convosco. Já está, Wanda, já partilhei. Já estava? Ok, Podem obrigada, Sabina. acompanhar a divulgação no site do Planat, onde estão alojadas as informações sobre a Replan, e também no LinkedIn. Os links de inscrição serão divulgados, na mesma forma que foram divulgados os anteriores, e fazer a inscrição através dos links. Sim, apenas só queria retificar uma informação que o António deu na sua apresentação, que referiu que o próximo webinar seria assegurado pela Direção-Geral do Território ao nível do acesso a dados na perspectiva de dados de natureza geográfica. A apresentação da Direção-Geral do Território será no webinar número 3, no dia 22. Portanto, no próximo dia 15, teremos a apresentação do webinar dos dados abertos na perspectiva da ciência e da investigação, que vai ser dinamizado pelo Instituto de Engenharia e de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, o INESCTEC. E muito obrigada pela vossa participação.